Oiê, vamos falar de O Sol na Cabeça? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o que a gente poderia entender melhor a obra de Giovanni Martins, eu vou aqui falar sobre 5 coisas para você poder saber a respeito dessa obra antes de você ler. Giovanni Martins começou a sua carreira literária com esse livro de contos, o qual não era seu pensamento inicial de começar, porque ele queria fazer primeiro um romance, mas ele foi convencido a escrever contos, e aí ele reuniu então 13 contos dentro de O Sol na Cabeça e fez a sua estreia, tornando-se praticamente um fenômeno nacional, caso pessoas gostassem dele ou não gostassem dele, por ter essa ideia muito do faroeste, só que colocado no Brasil como uma favela carioca, mas com muitas pessoas interessadas pela linguagem e também pelo dialeto da favela carioca. A gente vai ter tantas dimensões da visão de quem mora na favela falando da favela, em vez de pessoas que são distantes da favela olhando para ela e falando sobre ela, que a gente vai ter uma perspectiva nova e muito fresca. A partir daí nós temos narradores diferentes, como a gente vai ter narrador em primeira pessoa, terceira pessoa, nós temos inclusive narradores que são crianças, adolescentes e adultos. A partir daí a gente pode entender um pouquinho melhor como que a gente pode absorver esse livro da melhor forma possível. A primeira coisa é que é um livro de contos, então a ordem ela fica meio que proposital e a brevidade é algo natural do conto. A gente precisa entender que quando a gente fala de conto, nós temos uma coisa inevitável que é essa coisa de ser breve, de ser uma coisa sucinta. A gente vai ter que isso se torna uma dinâmica muito forte do Giovanni Martins, talvez como os contos eles terminam de forma tão abrupta e tão ríspida, que fica parecendo que era para poder continuar a história, mas não continua. Isso é um estilo do Giovanni Martins de realmente mostrar como que as vidas são interrompidas do nada, como que do nada alguma coisa forte acontece e não tem como se retornar. Então a gente vai ter que os contos eles têm essa dinâmica de serem breves, de terminarem sem parecer ter uma conclusão de fato, e às vezes muitas pessoas colocam isso como culpa por ser a primeira forma de escrita que ele tem como sua inauguração como escritor. Eu não acho que isso seja tão de fato, porque a gente vai ter outras escritas que também são de formas abruptas, como outros contos, que eu não acho que isso realmente seja algo específico do Giovanni Martins, de ele ser um escritor inicial, mas sim uma coisa mais proposital. Então a gente vai ter que é breve, é sucinto e tem algumas interrupções. Sim. Assim como eu falei então inicialmente desse livro de contos, a ideia é de falar sobre a favela, de quem mora dentro da favela. Nós vamos perceber que de fato há pessoas em certos contos, como a gente vai poder perceber talvez em Estação Padre Miguel, ou até talvez também como a gente vai perceber no que a gente vai ter em contos como o primeiro, que é Rolezinho, de que as pessoas são da favela e talvez elas estejam interagindo com outras coisas fora da favela, como por exemplo o espaço da praia, quando a gente vai ter em Rolezinho, ou do Estação Padre Miguel, quando a gente vai ter essas pessoas que trabalham por fora e depois encontram outras favelas. Eu acho que esse ponto é muito interessante porque mostra talvez não uma romantização da favela, mas mostrando que as dinâmicas do que acontecem, elas são muito mais complexas do que simplesmente falar que as pessoas querem estar no crime, ou elas querem estar ali. Eu acho que é uma dinâmica muito simplista de querer fazer uma resposta muito simples para problemas complexos, como por exemplo a própria existência de favelas, não é pelo simples fato de que pessoas não querem pagar aluguel ou que simplesmente elas estão ali porque elas desejam estar, e a gente vai ver isso em vários contos, mas é mostrar uma dinâmica de que nós temos as pessoas que moram ali querem uma vida melhor e que muitas das vezes as oportunidades não são muitas para que possam fazer com que elas consigam sair dali, sejam por pessoas que ainda moram ali pela favela, que façam com que isso seja muito difícil, ou até mesmo pessoas que têm esse preconceito ou a polícia que faz com que eles se mantenham por ali. Uma outra parte muito interessante do que a gente vai ter dentro da obra é essa parte do que temos da linguagem. Eu acho que o que fica como erro de muitas pessoas quando vão começar a ler os contos é achar que, por exemplo, o conto inicial vai ditar como é a linguagem de toda a obra. Eu não acredito que pessoas que vão ler Sagarana já vão ler o Burrinho Pedrez achando que todos os outros contos vão ser a respeito de animais participando da vida de seres humanos. Então é uma coisa muito esquisita, porque que dentro de O Sol na Cabeça as pessoas acham que aquele dialeto da favela carioca seja o estabelecimento da linguagem ao longo de todos os outros contos. Se a gente for ver contos como, por exemplo, O Caso da Borboleta, inclusive também a gente vê em
que vai ter de A Viagem, a descrição, a contação de história, o que vamos ter do sentimento das personagens é algo muito profundo que não tem como colocar em palavras e você só pode ler para você poder entender aquilo realmente. Então a gente vai ver que a linguagem, ela vai misturar desde realmente nós temos o dialeto carioca de forma oralizada, muito forte em rolezinho, que depois em outras contações que a gente vai ter como primeira pessoa do que o caso que a gente poderia ter em O Rabisco, fica de uma forma muito clara que o Giovanni Martins, ele tem uma maestria muito forte em poder fazer o quê? Contar histórias em linguagem da norma culta, mas também mostrar qual que é a riqueza da linguagem da favela carioca. O número 4 seria uma coisa importante de entender que também vai do estilo do Giovanni Martins, que é as personagens estão sempre no limite. Então a gente vai perceber que isso pode variar muito de situação para situação. Por exemplo, nós temos personagens que estão no limite no significado do limite financeiro, como a gente vai ter, por exemplo, o conto O Cego. Nós vamos ter personagens que vão estar no limite no sentido psicológico, como a gente vai ter no caso de Roleta Russa. Assim como também nós vamos ter personagens que estão no limite do sentido financeiro e físico, como a gente poderia pegar, por exemplo, os casos do conto, nessa ordem de falar de O Sexto e também de Primeiro Dia. A gente vê nesse sentido que quando falam dessas personagens, nesse sentido desse limite, é pensar que a todo momento elas estão sempre em estado de alerta que alguma coisa vai acontecer. Muitos dos contos nem acontece nada, não existe alguma coisa que realmente vai acontecer. Ou quando acontece alguma coisa, é até engraçado porque as personagens acabam a história. Então, por exemplo, se a gente for pegar um dos contos, que é um dos contos que eu acho muito interessante nesse sentido do que a gente vai falar sobre essa dinâmica de alguma coisa estar acontecendo, o Estação Padre Miguel tem as personagens com elas ali, paradas, contando uma história sobre o que está acontecendo com tudo, mas as personagens estão paradas, estacionadas, elas estão conversando ali, fumando maconha. Quando elas são encaradas por pessoas do tráfico de drogas e eles atiram pra cima para que eles saiam correndo, quando eles saem correndo, a história acaba. Então, às vezes a gente pode ter que esse limite, ele não necessariamente precisa ser estipulado com algumas coisas no sentido de que a gente tem de que, quando passou dali, a história acaba. Mas é interessante perceber que as personagens estão em estado de alerta a todo momento, de que alguma coisa vai acontecer. Um dos outros exemplos que a gente tem também disso é no caso de a gente vai ter roleta russa. Então, é quando finalmente a gente vai descobrir se o filho vai ser punido pelo pai, a história acaba. E finalmente, um dos mais importantes, que é, se você conseguiu passar pela barreira do primeiro conto, é você entender que o narrador muda, mas isso também muda a perspectiva que ele possui em relação ao mundo. Quando a gente vai ter rolezinho, a gente tem essa percepção da personagem que já tem uma compreensão muito forte das relações de família, das relações da polícia e dele mesmo como pessoa no mundo. Mas tem personagens que não têm esse conhecimento tão profundo a respeito de si mesmo, que não conseguem articular, e por isso que a gente precisa de um narrador em terceira pessoa, que é o caso do que a gente vai ter no caso da borboleta. É uma criança que não tem percepção do que tem em cima de mundo e por isso que nós temos o auxílio do narrador em terceira pessoa. Assim como também é importante perceber que o narrador em primeira pessoa ajuda a gente até a entender panoramas gerais como a gente tem no caso da história do periquito e do macaco. Então, o narrador em terceira pessoa, muitas das vezes nos contos do Giovanni Martins dentro de O Som da Cabeça, são mais ou menos uma muleta emocional no sentido de a gente entender o que aquela personagem está tentando chegar no ponto emocional. Logicamente que às vezes a gente vai ter personagens que são adultos, como é o caso de a gente vai ter em Espiral e a gente vai ter também em O Mistério da Vida, da Vila e Sexto, que elas são mais crescidas e que tem realmente um narrador em primeira pessoa, às vezes um narrador em terceira pessoa, como é o caso do Mistério da Vila. Mas é porque eles têm essa limitação pela limitação da vivência deles. Então eles não têm essa coisa de eles serem burros porque querem, ou eles não conseguirem enxergar o que estão falando. Mas é porque, por conta deles terem esse histórico e essa vivência, a limitação do mundo deles está por ali. É só você entender que, por exemplo, uma pessoa que passou a vida inteira dela em uma mina de carvão vai achar que tossir é algo que é comum do cotidiano. E é por isso que a gente pode perceber que quando elas entram em choque com outras realidades de vida, como acontece, por exemplo, em A Viagem ou em Primeiro Dia,
que elas se encontram em um choque de como que elas têm a crença do próprio mundo. E aí vai se construindo essa vivência e esse novo mundo para eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então como que a gente poderia entender melhor a obra O Sol na Cabeça. E inclusive, se você já começou a ler, parabéns. É muito legal você poder conseguir ler esse livro. Ou se não, eu espero que aqui fiquem 5 coisas que eu considero importantes de você poder saber. Lógico que tem coisas muito mais importantes e talvez que eu tenha esquecido de mencionar, mas que eu deixo você colocar aqui nos comentários, ou inclusive se você tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito desse livro, não deixe de colocar nos comentários, por gentileza. E assim como eu estou falando a respeito desse livro, eu acho que não só é interessante você saber sobre essas coisas do que eu estou falando, sobre 5 coisas para você poder saber antes de ler, mas também saber sobre 5 perguntas possíveis a respeito dessa obra. Por isso que tem um vídeo qual eu preparei 5 perguntas possíveis a respeito da obra no geral, assim como eu falei para você, é um livro de contos, então não dá para poder abordar todos os contos dentro das perguntas, mas são ideias gerais e que talvez mais pra frente eu vou fazer perguntas possíveis a respeito de cada conto possível que existe dentro do livro. Se não, o que você achou interessante de você saber isso para você poder começar a sua leitura de O Sol na Cabeça, tem esse vídeo ao qual eu faço uma análise geral a respeito de O Sol na Cabeça e depois eu faço um resumo de cada um dos contos que tem nessa playlist aqui embaixo para você poder dar uma olhada. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!